Oi torcida do Vascão, eu sou a Viviane, e vim trazer mais um vídeo de cortes para vocês do nosso gigante da colina. Mas antes peço para que se inscreva e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos para as notícias de hoje. A respeito de Operário e Vasco da Gama, que se enfrentaram na Série B. Todos sabem que o Vasco é o time da virada. Nós somos um time frouxo, velho. É isso, fã de esportes. Olha só, hein? Aliás, que declaração aí do técnico, pois é, do Operário, né? O Vasco da Gama nesse momento, e que vitória importante pro Vasco, né? Não somente pelo jeito que aconteceu, mas também para ficar ali pensando justamente no acesso, porque afinal tem pela frente aí confrontos diretos com outros times que estão disputando esse quarto lugar que leva à elite do futebol. Cruzeiro já campeão, 71 pontos, a gente tem Grêmio, Bahia, Vasco da Gama, que importante esses 3 pontos. Sport, Sampaio Corrêa são 6 primeiros. Tem gente ainda brigando por essa posição aí, tem Ituano e tudo mais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito desse Vasco da Gama com 62% de chance de acesso. O Vasco está no quarto lugar com 52 pontos. Jorginho, que alívio, hein? Essa vitória pro Operário. Ufa! Que alívio. Ufa. Roberta Barroso. Pois é, no Rio de Janeiro, com certeza, tinha muita gente nervosa. Aqui em São Paulo também, porque afinal o Vasco da Gama tem torcida no Brasil inteiro. Mas que vitória suada. Alex Teixeira, meu filho, salvou a lavoura ali no finalzinho, hein, Roberta? Verdade, Luciano, tudo bem? Mais uma vez, boa tarde para você, para todos os amigos e amigas aí do Sport Center. Exatamente, o Alex Teixeira finalmente desencantou, marcou no finalzinho do jogo 2 gols importantíssimos para o Vasco, que interrompeu uma sequência bem complicada. Eram 8 derrotas seguidas como visitante, mas conseguiu arrancar esses 3 pontos. Chegou a ficar atrás no placar 2 vezes, foi para o intervalo, inclusive perdendo por 1-0. Aí o Jorginho mexeu no time, colocou o Bruno Tubarão, Alex Teixeira, e eles marcaram os gols. O Alex Teixeira já conseguiu essa virada ali nos acréscimos. O Vasco, que ainda não tinha conseguido uma virada em 2022, então consegue aí esse resultado importante. 3 pontos, é o quarto colocado com 52 agora na tabela de classificação. Antes estava se desenhando para uma derrota, e se isso acontecesse, o Ituano, que joga logo mais contra o Cruzeiro, vencesse, pegaria inclusive o lugar do Vasco na tabela de classificação. Mas para alívio dos vascaínos veio a vitória, vieram os 3 pontos e o Vasco ganhando então um pouquinho mais de fôlego nessa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente preparou inclusive uma tela para o fã de esporte para mostrar os números desse Vasco. Afinal, é o seguinte: sai zica! Vamos então à tela desse Vasco da Gama, que venceu o Operário por 3-2 e quebrou sequências bem ruins. Voltou a vencer fora de casa depois de 8 derrotas seguidas. Antes tinha vencido na 18ª rodada. Foi a primeira vitória de virada desde 12 de junho de 2021. E olha que o Vasco é conhecido como o time da virada. Alex Teixeira marcou os 2 primeiros gols desde que chegou ao time. Antes tinha uma assistência, estreou no dia 31 de julho. Alex Teixeira aí, uma peça importante para o Vasco, faltam uns 5 jogos, né, aí nessa reta final, mas o Alex Teixeira está fora do próximo compromisso, recebeu o 3º cartão amarelo, não joga diante do Novo Horizontino. Vamos então ouvir o técnico Jorginho depois dessa virada importantíssima para o Vasco, e já também olhando para frente, sábado tem esse jogo em São Januário diante do Novo Horizontino. E a torcida vem jogando mesmo junto com o Vasco. O time ainda não perdeu em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. São 10 vitórias, 6 empates e tem uma sequência importante. Depois do Novo Horizontino vai enfrentar times que estão de olho no G4 da competição. Vou passar rapidamente então a sequência depois dessa partida em casa, que os ingressos inclusive já estão esgotados. Depois joga contra o Sport fora, Criciúma em casa,
Sampaio Correia em casa e o Ituano fora na última rodada. Ou seja, vai ser intensa essa reta final para o Vasco. Não pode bobear, Luciano. Berta, pois é, um retorno aí do Vasco bem diferente, né? Porque até certo ponto do campeonato, já temos aí 4 já encaminhados, mas para esse finalzinho de campeonato sobrou uma surpresa aí. Aliás, o jogo de ontem, Fábio, o Vasco da Gama quebrou essa sequência de derrotas aí fora de casa, mas continua levando gols todas as partidas. É impressionante, né? É isso, Luciano. Bom, eu vou me apegar um pouquinho na declaração do Jorginho primeiro, porque assim, eu entendo o Jorginho, mas isso é uma coisa que você nem precisa pedir, né? Porque o torcedor do Vasco, ele tá apoiando o time em todos os momentos. Então, assim, ele enche São Januário, ele apoia o time, ele empurra, ele cobra na hora que a paciência realmente se esgota. Eles acham que os jogadores não estão entregando o que se é esperado. Então, assim, o Vasco não é esse o problema, não é isso que vai levar o Vasco a não subir a uma Série A. O apoio do torcedor, porque isso o Vasco está tendo e muito. É por isso que também é um time muito forte dentro de casa. Nem sempre pelo que vem apresentando, mas pelo apoio do torcedor, né? Pela maneira como os jogadores se comportam após esse apoio. Então é papel fundamental que a torcida vem fazendo para essa campanha do Vasco, que é instável, mas é uma campanha que o coloca ainda no G4. Com relação ao jogo de ontem, o Vasco sofreu demais, né, Lu? O primeiro tempo foi um primeiro tempo bem complicado. O Operário é um time que também briga com relação a rebaixamento, mas mesmo assim o Vasco não conseguiu criar muitas possibilidades. No segundo tempo, após algumas mexidas, né, o Jorginho acaba mexendo um pouco na estrutura do time, algumas peças, e o Vasco consegue uma vitória, na minha opinião, quase que heróica e simbólica. Porque se o time não jogou tão bem, os 3 pontos foram muito importantes para retomar confiança, para mostrar esses números que a gente mostrou agora há pouco, né? Então, um time que não vencia fora de casa, enfim, um time que sofria em muitos confrontos, então consegue 3 pontos importantes, tem jogos importantes, difíceis pela frente também na sequência do campeonato. Então, é um jogo que você entende, o torcedor do Vasco entende, o elenco entende que o Vasco não conseguiu ser um time competente com a bola nos pés, mas que a bola entrou e que foi muito importante essa vitória para a sequência da competição e tranquilidade do torcedor e para esse grupo de jogadores. Talvez a cabeça do torcedor fica pensando, bom, se esse jogo foi contra o Operário, que estava atrás duas vezes, e foi nesse sufoco todo, e quando pegar os times que estão disputando ali diretamente com o Vasco, então é isso que o capitão falou, basicamente, né, Natália? São 3 pontos importantíssimos que dizem mais sobre a importância dos pontos do que supostamente pelo que jogou o Vasco da Gama ontem. Ah, sim, porque já vê ali, Lu, a água já batendo mais forte ali, né? A coisa já está complicando um pouco mais. Porque os times que até então... Porque há um esforço muito grande, tanto do Bahia quanto do Vasco, em não subir. Né? Não subir, exatamente. O segundo turno do Vasco é campanha de rebaixamento. É um time que caiu demais de produção, a gente sabe por toda a questão do planejamento de futebol que foi errada, mudança de técnico, mas o Zé Ricardo quis sair. Ok, mas o planejamento tinha que ter sido feito desde o começo. Maurício de Souza, a gente pode colocar algumas coisas aqui que aumentam. E aí a teimosia do Jorginho, que pra mim ele tem muita parcela nisso, no jogo ruim do primeiro tempo do Vasco, porque ele insiste com o Nenê. Nenê, a gente sabe que é um jogador técnico, um jogador importante, mas que ele já não está entregando mais o que precisa entregar. Então, é importante o Vasco pontuar, mas tem 4 decisões diretas, né? Contra Sport, Criciúma, Sampaio Correia, que são os 3 que eu consigo lembrar agora de cabeça, que são disputa direta ali por classificação. Se bobear, e aí, como é que fica? Então, a situação do Vasco é complicada, acho que muito mais, como vocês já disseram, do que ressaltar o que foi a participação do Vasco no jogo de ontem, que foi horrorosa. A disputa do Vasco ontem foi horrorosa. Mas aí conseguiu os 3 pontos e aí fica com um ânimo a mais para jogar em casa diante da sua torcida. Pois é, as coisas não aconteceram muito bem como talvez o torcedor vascaíno queria, né? Uma vitória um pouco mais fácil, mas também não aconteceram muito como o técnico do Operário também gostaria. Matheus Costa ficou uma arara com essa virada do Vasco no finalzinho do jogo. Vamos ouvi-lo. Nós somos um time frouxo, velho. Sabe? Porque... tô cansado de chegar aos 40, 42, 43, 44 e a gente não sustentar resultado. Nós somos frouxos. Nós temos que pedir desculpas para vocês que estão aqui trabalhando até esse horário, pedir desculpas ao nosso torcedor que vem aqui, faz uma festa maravilhosa hoje com a volta da bateria, com tudo para a gente alegrar eles, mas nós somos frouxos. Não existe. Não existe, pelo não sei quantas vezes nós criamos, nós organizamos, nós batemos de frente contra um time que está no G4, somos superior e a gente não consegue sustentar resultado mais uma vez. Então...
Infelizmente, esse momento que nós estamos passando, nós não temos personalidade nesse momento para vestir o uniforme do Operário e sustentar resultado. É uma vergonha. Eu me coloco junto nisso. Todos os atletas, todo esse elenco já teve a oportunidade mais de 1000 vezes. Né? E não importa se eu recuei, se eu avancei o time, se a gente está jogando com 4 atacantes, se eu estou jogando com 3 zagueiros, se eu estou jogando com 2 meias. Já fiz de tudo aqui e nós ganhamos, conseguimos jogar bem, faz resultado, faltando 1, 2, 3, 4 minutos, entrega o resultado. Então, Dudu, a única coisa que eu tenho para falar para todos vocês hoje, e estou aqui muito por consideração a vocês e ao nosso torcedor, é que nós somos frouxos. É uma vergonha o que nós estamos apresentando e eu só tenho que pedir desculpas ao nosso torcedor. Infelizmente, só posso pedir desculpa. Se o jogo era importante para o Vasco, também era importante para o Operário, justamente em lados opostos, na verdade, né? O Vasco buscando lá o G4, claro, o acesso, e o Operário brigando para não cair para a Série C, porque hoje só está na frente do Brusque e do Náutico, lá embaixo da tabela. Mas, Capita, você, ex-jogador e tudo mais, como é que impacta, se é que uma declaração dessa de um time frouxo, como é que impacta essa declaração do Matheus Costa para um time que está tentando fugir do rebaixamento? Ajuda ou mais prejudica? Então, é um desabafo, né? A Natália colocou muito bem aqui quando ele falava, pelo menos ele colocou o nós, né? Porque tem alguns treinadores que falam, meus jogadores foram frouxos, enfim. Quando ganha então, sou eu, quando perde são eles. Então teria um peso muito maior. Quando ele fala nós, então ele se coloca, né? Também com relação a essa situação. É algo que dentro do vestiário, seria muito melhor se fosse falado dentro do vestiário, né, Lu? Então, assim, muitas vezes uma palavra dura, ela tem poder, mas num ambiente fechado, né, enfim, o treinador e jogadores, mas a gente percebe porque é algo que vem o incomodando bastante. Ele fala em outros jogos, aí a gente já teve essa sensação, e já conseguiu construir resultados, e aí nos últimos minutos a gente deixa o resultado escapar. Eu, particularmente, Lu, como jogador, eu também ficava, assim, pé da vida quando a gente sofria gol no início dos jogos, e no final das partidas. Era quase que inaceitável, né? É por conta de falta de atenção, talvez? É isso, então, né? assim, você está concentrado... Você tem capacidade, mas... Exatamente. Então, quando você tem um resultado e você sofre gols ali nos acréscimos, como foi ontem, então isso incomoda demais. Independente se o time está brigando no rebaixamento ou está brigando por uma vaga. Mas são situações que dificilmente são corrigidas, né? Porque que nem ele fala, a gente já jogou com 3 atacantes ou com 3 zagueiros, independe do sistema tático. Quando você sofre um gol nos acréscimos, como foi ontem, eu concordo com ele. Independe do momento e do sistema tático. Você tem que ter a concentração para que isso não aconteça. Então, assim, foram erros também que o Operário cedeu ao Vasco para conseguir os gols e, com certeza, um resultado importante para o Operário seria a vitória e algo que vai balançar o vestiário. Agora, não sei se é para o lado positivo ou negativo, mas eu acho que para ele colocar esse nós, então ele se colocando também como parte disso, envergonhado perante o torcedor, talvez isso faça mexer esse elenco que vive uma situação complicada dentro do campeonato. E a representação? Parece um pedido de desculpa mesmo. E a representação no dia seguinte? E a representação? Porque isso repercutiu, né? Sim. Além do vestiário, além da coletiva Exatamente. e tudo mais, tem a questão de você chegar no dia seguinte e olhar, né, na cara do seu atleta. Exatamente. Assim, mas eu acho que a gente não conhece no dia a dia, né? Então, assim, é um profissional, a gente tem que, se a gente entendesse como né, as pessoas da região podem falar até melhor, poderiam falar, porque como o dia a dia é construído. Então, se os jogadores entendem que isso foi um desabafo mesmo, é impossível que a gente vai perder um jogo nos acréscimos. A gente já passou por isso várias vezes. E essa palavra frouxa, ela é pesada, mas é o sentimento que, por exemplo, eu como ex-atleta sentia se acontecesse uma situação como essa. Então, assim, é impossível a gente jogar um jogo tão complicado como esse e tomar 2 gols nessa situação. Então, é o que a gente sente como jogador. Sentimento de decepção, então, né? assim, talvez ele olhe para o jogador um pouco envergonhado, mas o jogador também olha para o seu treinador, para o seu torcedor envergonhado pelo que aconteceu e principalmente em acontecer nos minutos finais do jogo. É isso, fã de esportes. Olha só, o Vasco tá lá, tá no G4, 3 pontos importantíssimos e o Operário tá lá embaixo na tabela tentando fugir do Z4 da Série B, que tá pegando fogo. Vamos fazer o seguinte, vamos pro rápido intervalo e a gente já volta aqui com o nosso Sport Center, mas nem pense em sair daí, porque a gente ainda tem muito... E aí, torcida, o que acharam do vídeo de hoje? Deixem nos comentários sua opinião e se gostaram, deixem seu like. Até o próximo vídeo.